Vamos nós, professor. Eu fui me socorrer de café. Bom, doutor Júlio, boa tarde. Boa tarde, a Cláudia e o staff da Tosini, né? Professor Paulo, professora Flávia, os alunos, obrigado pela presença, tá? Então, eu tenho o prazer de apresentar o doutor Júlio, que é o nosso parceiro aí no projeto. Acho que eu sem medo de errar, uns 6, 7 anos? 7, Sete 7 anos, anos. 7 anos participando do projeto com a gente. Eu acho que na Tosini nós estamos próximos já de fazer o 15º ano. Então, para nós é uma honra ter a Tosini Freire, né, um ícone, né, da área de direito, né, como nosso parceiro há tanto tempo, né, e o senhor como o nosso auxiliar aí, como nosso participante, como uma pessoa que está sempre ao nosso lado, sempre auxiliando nossos alunos, inspirando os alunos, né, ou não, né, para a carreira jurídica, né, e a maior honra que nós temos, eu sempre comento isso quando eu falo, né, inclusive com a Cláudia, é uma honra que eu tenho como educador, assim, né? E co-criador desse projeto, né? Porque a pessoa que criou o projeto comigo já não está mais no colégio. Hoje em dia ela já trabalha como juíza, né? Ela já virou juíza e ir na Tosini e, de repente, nos corredores ou nos elevadores, aquela pergunta clássica: professor, o que que o senhor está fazendo aqui? Aí eu pergunto, mas espera aí, o que que você está fazendo aqui? Ah, eu trabalho aqui. Aí ele começa a conversa do projeto que inspirou, ele foi fazer direito, aí ele voltou para Tosini, está trabalhando aí. Então, para nós isso aí é uma coisa em termos da nossa esfera de atuação, que é a educação, que nos dá uma satisfação muito grande de participar, né, dessa carreira do menino, carreira profissional, pessoal, né, às vezes, o ser humano que ele se transformou. Para nós é uma honra participar disso aí. Professor, doutor Júlio, deu professor também, doutor Júlio, por favor, é uma honra, pode começar. Muito obrigado por participar. Professor, muito boa tarde. Me cumprimentar novamente também, professora Flávia, professor Paulo. Para mim é uma enorme satisfação dividir tempo de novo com vocês, dividir a tarde com vocês. Eu vou começar reconhecendo as minhas derrotas inevitáveis, porque eu saí da minha casa, vim aqui para o escritório, que eu tenho uma TV apagada e uma cafeteira ao fundo, e no fundo o professor Paulo tem um reduzido rol de grandes pensadores globais, no fundo da professora Flávia, guitarras, então assim, Guitarra. a chance de eu reter a atenção da audiência com o mínimo de credibilidade, ela mergulha vertiginosamente a cada segundo que avança. Diante da adversidade, eu prometo galhardia, que eu serei valente para tentar fazer jus ao convite. De fato, nessa referência inicial, o professor tocou nas minhas duas ocupações, porque, na verdade, sou advogado e essa é a ampla maioria do meu tempo, mas sou também, tenho muita felicidade em também ser professor, e acho, já tocando um pouco no objeto da nossa conversa, que ser um é um pouco ser o outro também. Trabalhar com direito é um pouco lecionar, lecionar é um pouco trabalhar com direito. Não há aprendizado sem regras, sem ordem, sem consenso, sem convivência harmônica, sem respeito, sem fluxo de ideias. E não há direito sem disposição ao aprendizado recíproco, sem diálogo. Então, acho que trocar essas duas cadeiras ou transitar entre essas duas ocupações é menos distante ou menos contraintuitivo do que um primeiro olhar poderia sugerir. Eu recebi do professor o desafio de conversar um pouco com alunos, com todos vocês. Aqui eu não os vejo, mas vocês me veem. É o drama da pandemia para quem leciona. Mas sintam-se cada um de vocês pessoalmente cumprimentados comigo. Eu tenho satisfação de falar com cada um de vocês individualmente. E o desafio que eu recebi do professor foi enorme, porque é cuidar em até meia hora, enfim, nesse começo do nosso encontro,
do que é a advocacia, ou do que é a profissão. Vocês estão num momento da vida extraordinário, né? Um momento da vida de formação da personalidade adulta de vocês, formação dos pilares sobre os quais vocês vão construir toda a vida, toda a trajetória de vocês, e também, como uma parte importante dessa caminhada, a trajetória profissional. E se vocês sofrem com o que eu certamente sofria nessa idade, são assolados por dúvidas as mais diversas, né? Tem um pouco, talvez olhando do pé para o topo da montanha, né? Tem um pouco uma sensação de que as escolhas de agora são definitivas, né? Como é que eu posso, aos 16 anos, escolher uma carreira para, aos 17, prestar um vestibular e o resto da minha vida desempenhá-la? As coisas são menos escritas em pedra do que isso, né? Incontáveis carreiras têm nuances muito variadas, o que não quer dizer que a escolha agora não seja profundamente consequencial, né? Para onde vão se lançar. E eu pensei, para essa nossa conversa, falar um pouco do que foi a advocacia no Brasil, e tendo certeza de que vocês têm uma sólida formação de história, eu posso afirmar sem medo que nós dividimos a ideia de que nós vivemos mais do que as nossas vidas, nós vivemos mais do que as nossas experiências, nós herdamos culturalmente uma trajetória que nos transcende, que avança aos nossos antepassados. Então, falar do que foi a advocacia no Brasil é um pouco falar do que é a advocacia no Brasil agora, pela herança de virtudes e vícios desse passado, dessa origem da advocacia. A partir disso, eu vou dar um passo, talvez mais para trás, para dizer de onde veio a noção que nós administramos na advocacia de direito. E aí, sobretudo, eu quero gastar energia nisso, eu quero olhar para frente. Quais são, com essa herança, com esse legado nacional e geral, global, qual é o nosso desafio olhando para frente? O que se propõe a ser o advogado agora, ou o profissional de direito mais amplo do que simplesmente o advogado ou a advogada prospectivamente. E eu queria ter uma história mais bonita para contar do que é a advocacia nascendo no Brasil, mas a advocacia brasileira não nasce no vácuo, ela nasce no que era o Brasil inicialmente, né? E o que nós fomos de largada como projeto de país não era um projeto de país, era um projeto exploratório, um projeto de lucro. De modo que a nossa posição de colônia profundamente povoada por povo escravizado, uma colônia profundamente rural, deliberadamente rural, e uma colônia deliberadamente ignorante ou mantida ignorante, forçada ignorante. Brasil como colônia não tinha imprensa, Brasil como colônia não tinha indústria, Brasil como colônia não tinha circulação de livros, Brasil como colônia era profundamente analfabeto e deliberadamente analfabeto. Analfabeto como projeto e não como incidente ou como contingência da administração social. E é nesse contexto que uma mínima minoria, ínfima minoria, que auria as muitas riquezas que o país sempre teve. O Brasil sempre foi um país rico de gente pobre, né? Essa riqueza flui por um grupo muito pequeno. E esse grupo muito pequeno embarca em navios e cruza o Oceano Atlântico, fazendo um caminho de volta, né, de metrópole e colônia. E vai a Portugal. E em Portugal estuda em Coimbra, sobretudo, principal, mais tradicional centro de formação jurídico português, um dos mais antigos centros, mais tradicionais centros do padrão de excelência de formação jurídica da Europa, e cola seu grau para voltar ao Brasil com o título de bacharel, com o título de doutor. Incontáveis, não tanto juristas, porque nós, de alguma forma, talvez por um instinto de autoproteção, nos mantivemos deliberadamente alheios a isso, então esse olhar crítico vem menos do direito e mais da sociologia, mas incontáveis sociólogos e historiadores darão conta do fenômeno do bacharelismo no Brasil, do prestígio exacerbado de que desfrutavam artificialmente essas pessoas, essa camada, essa elite. E pode soar que de tudo isso pareça uma reflexão, uma reminiscência histórica um pouco sem sentido para vocês, que afinal de contas são jovens
de 16 anos, em 2021, estou falando de tudo isso, mas eu tenho certeza que todos nós, na condição de brasileiros, já nos deparamos com o fenômeno da exigência do doutor, da exigência da excelência, da referência, hoje já mais vista como cafona, mas do anel de bacharel, ou da caneta com ouro como símbolo da formatura, ou do manejo mais amplo, e essa no fundo é a mensagem que quero passar, do direito como uma espécie de unção de status, né? Uma espécie de unção de uma casta diversa. Quando a gente olha para grupos de interesse menores, e os grupos de interesse menores sempre serão mais coesos, né? Organizados, e quando você mistura essa referência do direito a um outro tipo de figura tradicionalmente elevada no Brasil, e essa já referência, já em grande parte reflexo da vinda da corte ao Brasil, pela fuga napoleônica, quando você junta direito com funcionário público, você explode essa referência ao personalismo, ao culto da figura, ao culto da autoridade. Quem não viu alguma manchete de alguém num confronto exigindo ser chamado de excelência ou exigindo ser chamado de doutor, ou destratando alguém a partir da posição de doutor, a partir da posição de excelência, não está atento o suficiente aos jornais. Esse é um traço da nossa cultura. E essa é uma herança que a advocacia ainda, em alguma medida, carrega. É dela que vem um senso de algumas famílias, e talvez vocês sintam isso ao debater profissões, de algum reconforto quando alguém fala serei advogado ou serei advogada. Será advogado, será advogado. Será um doutor. Está bem encaminhado. O direito tem muitas oportunidades. Vai ter uma posição social importante. Essa herança do direito no Brasil não é uma herança que nos favoreça. E eu quero tratar do direito e do conhecimento talvez em geral, mas o meu papel é falar do direito em particular. Certamente não como uma plataforma de prerrogativas, certamente não como um atalho ao engrandecimento por status de cada um de vocês, mas como uma oportunidade muito concreta de tornar o nosso país um lugar melhor, mais funcional, mais equilibrado e mais justo. E eu acho que a gente pode realisticamente fazê-lo. A gente pode realisticamente ambicioná-lo, sem se perder em devaneios róseos de sonhos etéreos, mas tomar isso como um plano concreto, e eu acho que a gente tem bom fundamento para isso. Mesmo nesse contexto profundamente marcado por um senso elitizado do direito, alguns enormes pensadores vieram do direito. Alguns dos artífices mais importantes para o surgimento do nosso país como república e não como império, como res pública, como coisa de todos, como coisa do povo, foram advogados. Alguns dos grandes defensores dos saltos democráticos da nossa história foram advogados. Dessa pedra, desse solo mais árido do elitismo, do senso de prerrogativa, nada obstante surgiram algumas flores, algumas figuras que entendiam o direito como eu o entendo, e tenho certeza que os professores que me acompanham também o entendem por já conhecê-los, não de outros carnavais, mas de outros exercícios. O direito é, sobretudo, uma oportunidade de servir. E o direito nasce, e aí faço do recorte que havia prometido local para um recorte histórico, o direito nasce de maneira muito improvável, e num momento de tempo muito improvável também. Tem uma expressão jurídica antiga, que traduzida fala onde há sociedade há direito. É verdade, onde tem um grupo de pessoas a gente precisa se entender, a gente precisa conviver. Nós somos seres gregários, nós somos seres sociais, nós vivemos juntos. Se alguém se isola no topo de uma montanha sozinho a vida inteira, ou enlouquece, ou enfim, haverá sempre exceções, mas o distanciamento nos machuca, e preciso dizer isso depois de 1 ano e meio em que nós fomos forçados ao distanciamento por motivos sanitários. O distanciamento nos dói. Mas nem sempre nós resolvemos a vida em sociedade do mesmo jeito.
Se a gente olha para crianças pequenas, talvez vocês tenham irmãos mais novos ou primos mais novos, com o tempo, aqueles que quiserem, aquelas que quiserem terão também filhos. O primeiro instinto da criança não é exatamente o de argumentar com eloquência pelo seu interesse, né? É chorar, ou morder, ou bater. E esse instinto era muito diferente de como a gente resolvia as coisas no passado, né? Os nossos conflitos sociais surgiam com recurso à estratégia, eram resolvidos com recurso a estratégias muito diferentes. A força, a autoridade da tribo, a autoridade da religião. A religião como vínculo normativo, né? Qualquer dos grandes, mais tradicionais livros sagrados vai dar conta de regras muito específicas. Mandamentos, para pensar na Bíblia, mas comandos claros, com sanções claras, com regras sociais claras. Em dado momento, no entanto, a gente entende que sem nenhum prejuízo à espiritualidade, ao consenso de religião, e esse dado momento tem milênios, esse recorte fundamentalmente é romano, a gente se distancia de tudo isso. Se distancia da força como um exercício tribal ou selvagem. Se distancia da religião como um exercício de imposição, de compreensão para outro. E esses desafios continuam, né? Vamos ver o que está acontecendo agora no Afeganistão, para dar o exemplo mais dramático, mais contemporâneo. Mas a sociedade há milênios rompe com essas barreiras e decide usar a razão para estabelecer regras de convivência. A razão para dar soluções previsíveis, soluções objetivamente aferíveis, estabelecer regras do jogo antes do jogo ser jogado, estabelecer um regime consequencial para o descumprimento dessas regras do jogo, para que todos tenham o seu proceder orientado de maneira segura, estável e igualitária para todos. Isso não é pouca coisa. Sabe que eu sempre me impressiono com experimentos. Se procurarem no YouTube, vão achar a imagem e spoiler alert. Aqui. Um experimento com macacos capuchinhos, que são macacos como nós, talvez um pouco menos sofisticados, mas não tão menos sofisticados assim. E os macacos eram colocados em jaulas, um do lado do outro. E aí o macaco fazia uma pequena tarefa e ganhava um chuchu. Que vamos lá, né? De novo, na condição de macacos com menos pelos, no meu caso em particular, com bem menos pelo, chuchu mata a fome, mas não dá alegria para ninguém, né? Por macacos também era verdade. O macaco faz a tarefa, ganha um chuchu, outro macaco faz uma tarefa, ganha um chuchu. O primeiro macaco faz uma tarefa, ganha uma uva. O segundo macaco, vendo uma uva, e o paladar dele será semelhante ao nosso nesse ponto. Fica animadíssimo, ele faz a tarefa e ganha um chuchu. Ele visivelmente parece confuso. O exercício se repete, de novo o macaco vizinho ganha uma uva e de novo o macaco, segundo o macaco, ganha um chuchu, ao que ele pega o chuchu, joga no cientista e balança a grade revoltado. O que o experimento demonstra de maneira engraçada, realmente o vídeo é bem curioso, que até aqueles animais, obviamente muito menos evoluídos do que nós, tinham um senso de injustiça por violação à verdade. E quando ele vê que aquele trabalho merece aquela remuneração de uma uva, ele espera, fazendo o mesmo trabalho, ter o mesmo resultado. Não um ser humano, um primata. E essa ruptura antiga, milenar, que nós fazemos da religião, e nós fazemos da força, nós fazemos do confronto, para esse conjunto de regras, dá isso, lega isso à humanidade, que não é pouca coisa. E tanto não é pouca coisa que mesmo depois da queda do Império Romano, quando se passa a Idade Média, os textos romanos são redescobertos na Europa e eles servem, cruzando fronteiras, não havia Estados nacionais, como um direito comum. A expressão latina indica ius comune. Ensinado o mesmo direito romano, comentado em diversas faculdades, a partir da língua latina, anotado, atualizado, reformado. E vejam a força da racionalidade humana para resolver o problema da convivência. Até hoje, se vocês abrem o Código Civil brasileiro, português, alemão, italiano, francês, os fundamentos centrais do que era a organização da vida privada em Roma continuam lançados até hoje, com todas as incontáveis revoluções que se deram nesses milênios para cá, de uma sociedade profundamente agrária para cá. Se é verdade, portanto, que o direito no Brasil se inseriu num contexto colonial muito perverso, profundamente elitista, e foi marcado por esse verniz de distanciamento, de uma espécie de casta jurídica. E se é verdade, como exceção disso, houve também juristas vocacionados que entendiam o direito
como uma ferramenta de serviço a outrem, eu posso afirmar que esses juristas e todos nós que nos dedicamos ou que interagimos com o direito, temos a nosso benefício, a benefício dessa percepção, esse profundo legado. Um legado que é milenar, um legado que é de racionalidade, que é de ideias que atravessaram mundos muito diferentes para tratar com igualdade, com previsibilidade, com justiça, com equilíbrio, os conflitos íncitos à nossa vida em sociedade. Eu tinha prometido que a maior parte do tempo eu dedicaria a olhar para frente. Agora, com 15 minutos, eu posso olhar para frente. Porque com essas ferramentas na mão, o que pode esperar por vocês em uma carreira do direito? O que tento eu, o que tentam os seus professores fazer com o direito todos os dias? E eu acho que o advogado e a advogada de hoje têm duas oportunidades muito importantes. No direito como um todo, mas eu quero falar do Brasil em particular por um segundo. A primeira grande oportunidade do advogado é gerar riqueza. E gerar riqueza também para si, do advogado, da advogada, também para si, mas eu me refiro aqui a gerar riqueza de maneira mais ampla. Se engajar num círculo virtuoso de criação de benefícios para a sociedade que a gente integra. E os caminhos são os mais variados. Quando você olha para advogados empresariais, a atividade empresarial, que é uma grande conquista, né? A separação entre a pessoa como existência individual, física, concreta, natural, para esses seres ideais que nós criamos, que são as empresas. Esse salto evoluiu para graus inimagináveis. As formas de empreender, de gerar riqueza, de gerar inovação são as mais variadas hoje. Empresas, fundos de investimento, união de esforços por joint ventures, pulverização de ações em bolsa, investimentos vindo dos grandes bilionários até o mais simples do poupador, aplicando os seus recursos para movimentar a atividade empresarial. O advogado de direito empresarial não pode saber apenas direito de empresa. Ele não pode saber apenas de contratos. Aliás, nenhum advogado, nenhuma advogada pode saber apenas disso para fazer bem o seu trabalho. Um advogado empresarial precisa saber dos impactos tributários das estruturas que propõe, é claro, e para isso ele precisa entender um pouco de economia, ou muito de economia. Um advogado de tributário que queira, um advogado ou advogada de tributário que queira fazer sugestões para a estruturação de um negócio não pode ignorar a dinâmica contratual. E não pode ignorar veículos empresariais pelos quais se empreende tradicionalmente. As áreas se interligam. Multidisciplinariedade cumulada com conhecimento profundo na sua área de atuação, parecem desafios opostos, e são, né, são vetores em direções opostas que nós precisamos conciliar. São fundamentais para o sucesso hoje em dia. A minha especialidade, contratos empresariais, impossível. Contrato é, na construção de um professor italiano muito importante, o contrato é a veste, a roupa jurídica de uma operação econômica. Como entender direito dos contratos sem entender de economia, de atividade empresarial, de indústria, de serviço, do negócio do seu cliente? Absolutamente impossível. Advocacia nas relações de trabalho. Como entender de relações de trabalho hoje sem cogitar das formas profundamente inovadoras de contratação, que para vocês serão trivialidades, e se eu entro numa máquina do tempo mental para 5 anos atrás, 10 anos atrás, parecem inacreditáveis. Selecionar dentre milhares de restaurantes em 2 toques do meu celular, ou contratar alguém, um absoluto desconhecido, para prestar serviço de qualquer natureza, por 2, 3 aplicativos em uma busca dessa. A maior empresa de hospedagem do mundo não ter um único quarto, a maior empresa de transporte do mundo não ter um único carro. São coisas impensáveis, e confiem em mim em um ponto, porque esse benefício do tempo os professores vão dividir. O tempo tem um hábito inconveniente de surpreender os jovens, e os jovens se sucedem por milênios. De modo que, se vocês dão, com toda a razão, cobertos de razão, risadas de eu dizer que eu me lembro assim, da primeira vez que estava no almoço já de trabalho, me mostraram um iPhone, e eu fiquei extasiado com aquela absoluta revolução, aguardem, porque
mais dia, menos dia, e certamente para vocês parecerá que foi bem menos dia. Agora, a próxima inovação está aí. E como profissional do direito, diferente de outras especialidades, diferente de outras áreas, nós não temos o benefício de dizer não sei. Quando eclodiu a pandemia global, se perguntasse a qualquer médico como é que se cura coronavírus, cura ainda não há. A resposta ainda é hoje, não sei. Tem alguns tratamentos, alguns métodos para evitar a piora, assim. Cura. O que cura coronavírus? Não sei dizer. Qual é a vacina que funciona? Não sabemos dizer. Estamos trabalhando nisso. Agora, se alguém em um contrato se engaja em uma atividade que resulta na perda de uma mercadoria e alguém lhe pergunta, na condição de advogado, na condição de promotor, na condição de juíza, na condição de o que quer que seja, de árbitro, de árbitra, afinal de contas, de quem é esse prejuízo? Não lhe dá a dizer, tá aí, olha. Rapaz, boa pergunta. Alguém trouxe moeda? Para cá, moeda ninguém tem mais, né? Vai ter que ser no jockey pouco. Não dá. A gente precisa construir respostas racionais, fundadas em uma autoridade intelectual que é alheia à nossa, que é a autoridade da norma, a autoridade da lei, para dar respostas. E assim, com conhecimento interdisciplinar dentro do direito e com conhecimento interdisciplinar fora do direito, para a economia, para a sociologia, para técnicas de negociação, para técnicas de administração. É que nós formulamos soluções e entregamos resultados que sejam úteis. A advogada ou advogado de hoje não pode se dar ao luxo de imaginar que o que seu cliente quer é uma resposta jurídica. O que seu cliente quer é uma resposta ao problema posto, ao desafio posto. E essa resposta, ela não respeita as categorias mentais que nós criamos para separar as ciências ou para separar as especialidades. Nós precisamos navegar entre elas. As categorias são profundamente úteis para organizar o conhecimento, mas elas não podem se transformar em silos que nos aprisionam. A advogada ou advogado de hoje é, em uma pequena medida, um economista, em uma pequena medida, um administrador, em uma pequena medida, um especialista de todas as outras áreas, e, em grande medida, uma profunda conhecedora, um profundo conhecedor da sua área de dedicação direta. E apenas com tudo isso, com esse mosaico, que é difícil de montar, com esses muitos pratinhos que é difícil de equilibrar, se gera riqueza verdadeiramente. Essa riqueza se gera no Brasil ou se gera fora. As oportunidades de encarreiramento internacional hoje são muito frequentes. O direito, apesar de ser fundamentalmente um fenômeno local nas suas minúcias, ele admite, por esse caráter transacional, negocial, que as fronteiras sejam atropeladas. Todos nós teremos colegas que se graduaram no Brasil, ou já emigraram do Brasil e se graduaram fora, mas também que se graduaram no Brasil e fizeram seus Master of Laws ou seus PhDs fora, em países da Europa, nos Estados Unidos, e empreenderam e seguiram suas carreiras com sucesso fora. E existe, para além da possibilidade, com esses incontáveis desafios do mundo que muda de maneira cada vez mais rápida e nos exige soluções cada vez mais complexas, existe ainda um segundo grande potencial para a advocacia, que é não mais aquele de gerar riqueza, ou não apenas aquele de gerar riqueza, mas, sobretudo, de gerar justiça, de gerar equilíbrio. É impossível pensar hoje em uma atuação no judiciário, ou uma atuação como professor, ou uma atuação como advogada, como advogado, como promotora, como promotor, como defensora, sem pensar em justiça social, sem pensar em responsabilidade social. Os temas de responsabilidade ambiental, social, estão agora inseparavelmente entranhados no tecido organizacional do direito. Nós, no escritório, mas vou dizer exemplo apenas porque estou sentado nessa cadeira, eu tenho muita satisfação em dizer que todos os nossos concorrentes relevantes fazem a mesma coisa. Temos departamentos que dedicam parte do seu tempo a entender quais são as demandas da sociedade brasileira. Quem é que precisa de auxílio? Nós, muito recentemente, ajuizamos uma ação civil pública para tentar levar alguma proteção, alguma reparação à comunidade do Jacarezinho, da minha terra natal, Rio de Janeiro, que foi vítima da pior chacina da história da polícia do Rio de Janeiro, que não é pouca coisa a dizer.
Alguns meses atrás, a Débora Nery, que será madrinha de um dos grupos e que está aqui, se engajou em uma ação civil pública para assegurar proteção contra o coronavírus para a população prisional de São Paulo. Esse é um pedaço do nosso dia em que a gente não ganha dinheiro, mas é um pedaço do nosso dia que nos enriquece muito. A advocacia, no século XXI, entendeu que as causas de valor elevado e as causas valorosas não se sobrepõem. Elas não são sempre as mesmas. Elas não precisam ser as mesmas. E certamente elas não se excluem na prática da advocacia. Eu ficaria profundamente frustrado se qualquer um de vocês deixasse essa conversa com a impressão de que ser advogada ou ser advogado no Brasil hoje é lançar uma beca sobre os ombros e bradar data máxima vênia, ou se engajar, pior ainda, em algum tipo de assessoria, negócio escuso, ou se perder em uma burocracia. Advogadas e advogados assim? Há aos montes. Maus profissionais há em todas as áreas. E o direito, por conta dessa presença no imaginário a que eu me referi no começo da nossa conversa, atrai muitas pessoas. Então, ainda que percentualmente, imagine, seja a mesma coisa, em valor absoluto, tem muito advogado e advogada que não nos orgulha por aí. Mas a gente não pode olhar o fenômeno pelo vício, a gente precisa olhar o fenômeno pela virtude. A advocacia, hoje, e mais do que nunca, é uma ferramenta de transformação e melhora social. Uma ferramenta que alavanca as nossas startups para gerar tecnologia, uma ferramenta que consolida os nossos grandes players industriais para gerarem riqueza para o Brasil, uma ferramenta que protege trabalhadores da segurança a empregadores, uma ferramenta que movimenta recursos para alavancar a nossa economia adiante, uma ferramenta que protege vulneráveis, uma ferramenta que melhora a nossa sociedade. E para isso, para honrar esse legado tão antigo, que vai passando de mão em mão, de geração em geração, não tem um salto no vácuo na humanidade, né? É a cada vida vivida e a cada trajetória feita que a gente entrega de um para outro, de um para outro. É com base nessa transmissão que nós recebemos hoje essa tarefa. O Brasil não é tímido em nos dar desafios. Para que nós possamos enfrentá-los, nós precisamos do direito. Fora do direito, o que existe é a barbárie. E para que nós possamos, pelo direito, enfrentá-lo, a gente precisa de gente boa. E gente boa são vocês, não são outros. Eu espero que essa nota introdutória tenha sido útil para vocês. Eu reconheço que a minha construção não foi a mais tradicional para atacar o desafio. E eu queria me colocar individualmente a cada um de vocês. Comecei dizendo, é um prazer falar com cada um de vocês individualmente. Eu queria me colocar desde já à disposição de cada um de vocês individualmente, se quiserem ter alguma pergunta mais específica sobre alguma área, ou sobre alguma atividade, ou sobre alguma atuação do direito. Eu sou um apaixonado pelo direito, um entusiasta do direito, tenho gosto em fazê-lo. Já fiz, o professor vai se recordar, uma conversa ano passado com uma aluna específica que queria sair do Brasil para exercer a profissão e queria entender isso um pouco melhor. Estou absolutamente à disposição de vocês. Por hora, eu não quero correr risco de me alongar para além dos 30 minutos, que eu estou agora neles. E eu devolvo a palavra ao professor Zé Manuel, agradecendo muito o privilégio de poder me dirigir a vocês. Está no mudo, professor. Está mutado. Oi. Doutor Júlio, é um prazer, né? Ter a apresentação do senhor. Para a gente é sempre um aprendizado muito grande, né? Principalmente pelo que o senhor transmite do amor à profissão, né? Isso que nos move, né? Você ter amor para aquilo que você faz, ser feliz. A partir do momento que você faz as coisas com felicidade, você passa a felicidade para quem está ao seu redor, né? Então, isso é o que nos move. Eu faço 7 anos que eu falo que eu vou me aposentar. E até agora eu não consegui fazer isso por causa do amor que eu tenho pela minha profissão e estar perto dessa juventude, de a gente ajudar a formar uma nova geração para que a gente consiga mudar esse país e que esse país seja melhor para os meus netos, tataranetos e assim por diante. Então, professor, muito obrigado. Se eu puder lhe provocar, professor, o professor me fez lembrar de uma história
que é do professor Marcelo Huck, os formados em Direito conhecerão, e todos os outros conhecerão como o pai do Luciano. O professor Marcelo Huck foi professor de Direito Internacional na faculdade, lá com o São Francisco, por muito tempo, e aí ele se aposentou na aposentadoria compulsória, já com 70 anos à época. E aí ele disse que ele ficou chocado quando descobriu-se aposentado compulsoriamente, porque ele percebeu que tinha envelhecido, porque na posição de professor, todo ano os alunos se renovavam e ele continuava se sentindo com a mesma idade, porque os alunos não envelheciam. Mas isso, a docência é a fonte da juventude. Eu estou chegando lá, estou chegando nos 70, logo, logo acho que vai ser compulsório também. Mas, assim, é uma grande felicidade a gente trabalhar com esses meninos, ok? Bom, o doutor Júlio, muito obrigado do fundo do coração.